Pessoal, você que assiste os vídeos do professor Rafael Nascimento aqui no YouTube, que fala sobre os seguintes temas: teologia, filosofia, história, ciência, comportamentos e política. Você que gosta dos meus vídeos, se inscreva no meu canal e adicione o sininho para receber as atualizações. Agradeço desde já e acompanhe a vinheta. Bom dia, para mais esse vídeo que eu vou responder ao ASIP. E eu encerro por aqui, porque senão eu só vou dedicar os meus vídeos ao internauta. Eu tenho que também responder outras pessoas, ok? 17/7/2025, né? Eu sou o professor Rafael Nascimento. O ASIP, diante do vídeo "O cristianismo é tolerante?" interrogação. E aí eu respondi para ele novamente a respeito sobre a intolerância que acontece ao longo da história no cristianismo ou praticado por pessoas que são cristãs. E ele fez um novo comentário. E ele colocou no campo comentário, que vocês podem observar, certo? A seguinte coisa. No minuto 15, né, no minuto 15 e 30, eu não afirmo que não aconteceu. Afinal, é um fato histórico. Isso diante do vídeo anterior que eu fiz, certo? Referente ao cristianismo é tolerante? Interrogação. No minuto 15 e 30, eu não afirmo que não aconteceu. Afinal, é um fato histórico. O que eu digo sobre a tolerância religiosa do cristianismo, eu me refiro ao presente. Nos últimos 50 anos, todas as religiões que se tornaram as mais populares foram intolerantes, como o judaísmo já foi, o cristianismo também já foi, e agora é a vez do islamismo. Sobre a Idade Média, eu quis dizer que, naquele tempo, foi o auge da Inquisição, e que, após a queda de Constantinopla, a Igreja Católica, de fato, foi perdendo força. Enfim, eu concordo com quase tudo que você disse. O que eu não concordo, eu não lembro. É isso. Veja só, como sempre, eu estou com um caderninho aqui e eu vou colocar alguns pontos aqui que eu acho importante. Veja, eu vou apresentar aqui um contraponto referente ao seu raciocínio. Veja, embora seja legítimo reconhecer que muitas religiões hegemônicas, por exemplo, em certos períodos históricos, essas religiões elas tenham adotado posturas que podemos definir como intolerantes, como o cristianismo na Europa, por exemplo, medieval, o judaísmo em contexto teocrático antigo, ou o islamismo em determinados regimes atuais. É importante não generalizar os contextos, nem estabelecer uma lógica de revezamento histórico da intolerância como algo inevitável ou linear. Você colocou um ponto aqui que é mais ou menos o seguinte, veja o ponto que colocou. Eu vou até ler aqui a parte que você colocou no campo comentário. Sobre a tolerância cristã nos últimos 50 anos. A tolerância cristã nos últimos 50 anos. Né? Você expôs isso aí no campo comentário. É verdade que muitas sociedades majoritariamente cristãs contemporâneas, garantem ampla liberdade civis e religiosas. No entanto, essa tolerância decorre muito mais de conquistas seculares, influências iluministas e da consolidação dos estados laicos do que por exemplo, de um mérito intrínseco ao cristianismo como doutrina. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Ela não decorre do cristianismo em si, e sim de conquistas seculares e das influências iluministas e a consolidação do estado laico. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, por exemplo, é uma referência de base secular que assegura liberdade de crença e de liberdade de expressão. Países de maioria cristã, como a Polônia, Rússia e Hungria, têm adotado posturas legalmente ou culturalmente tolerantes nos últimos anos, inclusive com políticas homofóbicas ou islamofóbicas, podemos dizer assim, muitas vezes apoiada por setores conservadores cristãos.
Entendeu? Isso acontece, infelizmente, em nossa sociedade. Você falou também sobre o cristianismo e sua tolerância no presente, né, no campo comentário. Afirmar, Azip, que o cristianismo é hoje a religião mais tolerante é ignorar os movimentos, por exemplo, ultraconservadores e fundamentalista cristão que existem nos dias atuais. A gente vê isso na política e também presente em diversos países. A política brasileira, no caso. A gente vê no Brasil, inclusive, e nos Estados Unidos. E como é que atua essas políticas ideológicas? Elas atuam politicamente para restringir os direitos da minoria, promover o ensino religioso convencional. Porque se você vai promover o ensino religioso, que seja um ensino religioso macro e não micro. Ou seja, o ensino religioso ele deve ser ou feito a todas as religiões e também aos campos negativos, como o agnosticismo e o ateísmo, ou você não promover nenhum ensino religioso, até porque o Estado é laico. E isso acontece muitas vezes em escolas públicas, né, com a questão confessional. Também a perspectiva de que esses grupos eles querem criminalizar quem critica a fé cristã. Isso é errado, por quê? No direito religioso a gente entende, me desculpe que eu estou um pouco gripado, no direito religioso a gente entende que a crítica à religião ela pode ser feita. A crítica também ao indivíduo que possui uma religião, né? O cara tem uma religião, mas ele não gosta de ser criticado. Dele não ser criticado pela sua religiosidade é uma coisa, dele não admitir a crítica à religião dele ou aos caracteres, símbolos, etc. Isso é ignorância, até porque a lei permite isso. Então a gente vê essa questão de restringir direitos da minoria entre esses grupos ultraconservadores, fundamentalistas cristãos. E quando eles promovem a questão do ensino religioso nas escolas públicas, eles querem colocar a questão confessional, ou seja, a questão do ensino religioso cristão. Ou seja, isso é uma forma de doutrinação. Além disso, há perseguições religiosas contra outras religiões minoritárias em países cristãos, mesmo que em menor grau. Por exemplo, a gente pode citar o exemplo, sabe de qual? O ataques às sinagogas nos Estados Unidos por supremacista cristão. Houve essa situação, que eu faço questão de frisar, os ataques à sinagoga nos Estados Unidos foi uma questão que partiu de grupos ultraconservadores, ligados a Jair Bolsonaro, no caso é Trump, no caso. Houve esse acontecimento, né? E por que eu falo de Jair Bolsonaro? Porque o que a gente representa próximo a Trump é Jair Bolsonaro. Não é isso? E é da mesma ideologia. Discriminação contra as religiões afro-brasileiras em contexto evangélico radicais. Quantas casas de Umbanda foram destruídas por cristãos? A gente sabe muito bem, cristão protestante, né? E a hostilidade crescente contra muçulmanos em sociedades ocidentais cristianizadas. Há uma demonização de dizer que o islamismo é intolerante, mas também o cristianismo é. E eu estou apresentando isso aqui de uma forma transparente, né? E aí eu tento demonizar outra religião e dizer que a minha é verdadeira. Eu tento demonizar outra religião e dizer que a minha é tolerante. Eu tento demonizar outra religião e eu falo que eu sou moral. Isso é uma forma de preconceito, né? Terceiro ponto, sobre o auge da Inquisição e a queda de Constantinopla. Sobre o auge da Inquisição e a queda de Constantinopla. A queda de Constantinopla em 1453 foi um evento bem marcante, mas não implica imediatamente uma queda de poder da Igreja Católica, como o texto sugere, ao contrário. A Inquisição Espanhola, por exemplo, ela foi instituída em 1478, após a queda de Constantinopla, e perdurou por séculos. O Concílio de Trento, que foi do período de 1500, deixa eu ver se eu me lembro. Sim, 1545 a 1563 fortaleceu a ortodoxia católica contra o protestantismo e também ampliou o mecanismo de censura e controle ideológico. Vocês entendem isso? Você que está me assistindo agora entende essa questão? Então houve a perda de influência da igreja que ocorreu de uma forma bem paulatina, mais concreta, apenas com o iluminismo. Por exemplo, as revoluções burguesas, né, e a consolidação do Estado moderno e laico, que foi um movimento em grande parte crítico à autoridade religiosa. A perda da influência da igreja ocorreu de forma mais concreta apenas com o iluminismo. As revoluções burguesas e a consolidação do Estado moderno e laico, esses movimentos em grande parte críticos e autoridade religiosa. Então, aconteceu sim, entendeu? A questão da perseguição. E isso aí é complicado. É muito difícil, entende? Porque, na realidade, isso está engessado na sociedade, nessa sociedade moderna. A perda da influência da igreja ocorreu de forma mais concreta, sim. E continua acontecendo, entendeu? E a questão sobre o Islã, e o caso do Azerbaijão, que eu citei e que você também colocou no campo comentário. Não foi isso? Eu falei no
no vídeo e você colocou a questão do campo comentário sobre o Islã e o caso do Azerbaijão. É válido citar o caso de Rafik Tahi, jornalista do Azerbaijão, mas é importante lembrar que, primeiro ponto que a gente deve lembrar referente a isso, a liberdade de expressão e a crítica religiosa também sofrem censuras em países cristãos, especialmente quando envolve temas considerados blasfemos ou heréticos. Diante de quê? Diante da moral padronizada. Isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Isso daqui é luz, isso aqui é trevas. Isso daqui é plausibilidade, isso daqui é demonização. Ou seja, diante da moral da minha religião, que isso não deveria ser compartilhada com ninguém, ou seja, é algo de foro íntimo e etc. Aí eu termino universalizando essa questão, que deveria ser apenas pessoal, e aí eu coloco que tudo deve ser gerido, tudo deve ser feito de acordo com o meu parâmetro. Isso tem mais a ver com o ego do que simplesmente uma democracia. Então, é o que acontece. A liberdade de expressão e a crítica religiosa também sofrem censura em países cristãos, especialmente quando envolve temas considerados blasfêmia herético. A questão também, a crítica ao Islã em regimes autoritários não é um problema intrínseco à religião islâmica em si. Mas é a ausência de instituições democráticas, pluralismo político e Estado de Direito, o que também se aplica em países não muçulmanos. Então, tudo que acontece especificamente referente ao Islã não é propriamente por conta do islamismo, e sim da ausência de instituições democráticas, de um pluralismo político, ou seja, só existe um partido, entende? Do Estado de Direito, onde traz essa maior pluralidade de pensamentos. Não tem. E é por isso, com essa rigidez, esse engessamento, é que acontece esse tipo de coisa. Tá dando para entender? Então, o que podemos concluir referente a essa questão? O que podemos concluir diante desse pensamento aí? Tá entendendo? O que podemos concluir? A tolerância religiosa não deve ser atribuída diretamente a uma religião ou por exemplo, a uma cultura, mas sim às estruturas políticas, às estruturas jurídicas e às estruturas sociais, que garantem a liberdade de crença e de expressão. Nenhuma religião, seja ela cristã, judaica, islâmica, dominante, foi naturalmente tolerante ao alcançar o poder. Nenhuma. Nenhuma. O que muda é a presença ou ausência de um Estado laico, democrático e com instituições sólidas. Portanto, ainda de fato que haja diferenças entre o contexto religioso atuais, é reducionista sugerir que a tolerância seja um privilégio do cristianismo moderno, pois o histórico e os desafios atuais, de fato, mostram que a convivência pacífica entre as crenças, e a gente vê isso o movimento da união das religiões, né, é um ideal conquistado pela luta civil e jurídica, e não por virtude exclusiva de uma fé. O que eu quero dizer com isso? As conquistas, certo, que tivemos, não foi por conta de uma religião específica. Ela foi pela consciência que é necessário essa pluralidade de pensamentos para que a gente possa ter uma democracia, para que a gente possa ter, nessas divergências, algo comum e que possa adicionar na vida de cada pessoa. Isso não tem nada a ver com a questão de uma religião trazer isso, como foi colocado pelo Tassos Licurgo, e que você está redarguindo, e que você está indagando e questionando sobre isso aí. Não. O cristianismo é uma religião das demais religiões que existem no mundo, e não apenas a única. O que acontece é que, de fato, a gente está no Brasil, o Brasil tem uma certa hegemonia cristã, e muitos cristãos acham que tem mais direito que os outros por conta dessa hegemonia. Mas a gente tem que observar que existe uma influência, desde o período da colonização brasileira, né? E os europeus, quando vieram para cá, trouxeram essa influência cristã. Os protestantes, os holandeses, os franceses, os portugueses, trouxeram a influência católica e também protestante para o nosso país. Então é evidente que a moral estabelecida em nossa sociedade foi essa moral que vem do período do nascimento do nosso país, de fato. Só que aí, quando as pessoas começam a refletir, começam a questionar, começam a verificar a questão da história propriamente dita, a gente verifica, de fato, que não é dessa maneira. Ou seja, que a religião sim tem um papel e uma influência avassaladora em nossa sociedade, mas que a religião cristã não é nada mais que mais uma religião que existe no mundo. E aí, talvez por você ser cristão, ou por muitas pessoas serem cristãs, talvez não pense da maneira que eu estou colocando aqui em vídeo. Todavia, quando você vê por uma perspectiva fria, mais racional, você entende que a religião cristã, ela sim teve influência de outras religiões para que ela pudesse existir. Por exemplo, do judaísmo, que ela nasce do judaísmo. Certo? Ela nasce do judaísmo. O cristianismo, de fato, não era o cristianismo que a gente entende hoje, romanizado, greco-romano. O cristianismo, de fato, era uma das facções do próprio judaísmo e não uma nova religião.
Então é isso que deve ser falado. É evidente que a gente entende pela a característica que o cristianismo hoje ele tem em gerir, certo? Gerir os princípios e valores da sociedade cristã. Eu também entendo, da sociedade brasileira, eu entendo também, certo? Que o cristianismo, de fato, tem os pontos negativos, certo? E esses pontos negativos devem ser evidenciados. Agora, é evidente que um líder religioso ele não vai explicitar isso de forma pública, até pelo fato que ele tem conveniência por detrás de tudo isso. Então, o que eu posso falar aqui, certo? O que eu posso falar aqui? O que eu posso falar aqui, de fato, é que ao longo da história existe muita intolerância, principalmente aos grupos minoritários. Esses grupos minoritários são ateus, os agnósticos, os indivíduos de religião de matriz africana, os espíritas. Todos esses grupos são demonizados pelos cristãos mais tradicionais. Né? E eu sei, porque eu vivi isso na pele durante anos e anos e anos e anos. E eu entendo de fato, certo, que a religião cristã, com os seus líderes e os seus adeptos, muitas vezes elas não se colocam no lugar do outro que pensa um pouco diferente daquele nicho, daquele grupo, daquela redoma, certo? Infelizmente. E é por isso, de fato, que eu estou aqui para trazer esse contraponto e trazer essa informação para que as pessoas possam, de fato, refletir sobre, ok? E eu espero que você também possa refletir sobre isso. Um abraço do Rafael Nascimento. E acompanhe os meus vídeos aqui, divulgue o meu canal nas redes sociais para que a gente possa alcançar mais pessoas. Um abraço a todos e um bom dia, boa noite e boa tarde.